chegarem aqui numa sexta-feira. O negócio é o seguinte, eu sempre fui inquieto, mesmo antes da arquitetura, e talvez por isso eu tenha escolhido a arquitetura. Ia fazer faculdade de música, para ser músico, porque era para mim uma expressão muito boa de mostrar essa inquietação, mas eu achei também que a arquitetura, por ser uma mescla de conhecimento prático, intencional, experimental, pudesse resultar uma solução para essa minha inquietação, pôr para fora isso tudo. Então, eu formado, fui para São Paulo, encontrei com essa daqui na faculdade, namoramos, casamos e mudamos para São Paulo. E em São Paulo, começando a trabalhar lá, ainda jovem arquiteto, tudo, eu percebi uma coisa que acontece no nosso país e que sempre reflete na construção civil, a questão monetária, a questão de trabalhos, sempre afeta, quando a coisa não está boa, afeta a construção civil e a gente fica muitas vezes sem trabalho. E aí trabalhava, muitas vezes sem trabalho. Trabalhava nos escritórios, tinha baixa de trabalho, era dispensado, e isso ia vinha ao longo de alguns anos. E aquilo me inquietava também, porque eu pensava, a gente está num país que tem uma carência habitacional muito grande, um país em que não se vive bem do pobre ao rico, do pobre pior ainda, porque muitas vezes não tem nem a cobertura. E como é que eu posso me dar o luxo de falar que eu estou sem trabalho? Por questão econômica, tudo bem, a gente precisa da economia, do dinheiro para sobreviver, mas a gente não pode ficar, isso na minha cabeça, ficar muito estagnado só esperando que toquem o telefone no teu escritório para te encomendar um projeto. Você não pode viver esperando que o capital te empurre para frente. Você que tem que gerar o capital e você tem que gerar os recursos humanos. Então aquilo ficava na minha cabeça, e voltava tal, e encontrava muito morador em situação de rua nessas andanças pela cidade. Como o Pedro falou, nós nos formamos com a ideia de uma cidade aberta, nós nos formamos na rua praticamente, porque a gente vivia na rua, a gente socializava na rua, a gente aprendia na rua, a gente batia a cabeça na rua, e para mim a rua sempre foi uma extensão de um espaço privado tranquilo, uma extensão que não tinha grades físicas nem imaginárias. A gente circulava muito fácil por todos os cantos. E vendo isso em São Paulo, a quantidade de moradores em situação de rua, não que não tivesse aqui em Campinas, isso sempre teve, né? Mas em São Paulo, por causa da escala da cidade, a coisa se multiplica infinitamente. E aquilo bateu no mesmo momento de por que eu estou sem trabalho, mas eu posso falar que eu estou sem trabalho num país em que eu passo na rua e tem um monte de gente dormindo, tem um monte de gente que não tem o que comer. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me levantar, eu tenho que pegar essa inquietação e pôr ela para fora. Isso acontece porque a gente vai somando um monte de coisas que a gente viveu e que a gente aprendeu com outras pessoas, e essa somatória vão apontar um caminho para algum lugar. E aquele momento, para mim, era fazer um manifesto, fazer o que, para aquilo que eu fui, para aquilo que eu escolhi fazer, que era arquitetura. Então, eu comecei a pensar em fazer abrigos móveis para morador em situação de rua. Falei, eu vou ter que fazer uma coisa simples, barata, simples porque ela tem que se apresentar sem muita tecnologia nem complexidade, porque é uma coisa que vai ficar na rua e ela tem que ser móvel. Barata porque eu vou bancar, eu vou fazer e vou entregar para o morador de rua. Eu vou fazer isso sem aquela ilusão, para fazer alguma coisa a gente precisa sempre de um patrocínio, claro.
Se você quer explodir aquela coisa, você precisa do patrocínio, porque a gente vive numa sociedade do capital muito forte. Então isso é inevitável. Mas as primeiras funções é individual, é nossa. E a gente tem que seguir e fazê-las. E a ideia é fazer barata para conseguir fazer, porque, como eu falei, a gente estava numa baixa de trabalho, sem trabalho, então eu não poderia sair gastando dinheiro, porque eu não teria. E aí comecei a fazer uma porrada de protótipo. Protótipo daqui, protótipo dali. Tempos atrás eu tinha sido convidado para expor na Bienal Internacional de Arquitetura em São Paulo, com a casa que eu fiz para o meu pai. Expus lá. E isso me trouxe também a outra coisa. Era um mundo fechado da Bienal de Arquitetura. Só para arquiteto. De arquiteto para arquiteto. Eu não via lá as pessoas, eu não via arquitetura no caderno cotidiano da Folha de São Paulo ou do... Talvez a arquitetura aparecesse na Ilustrada, uma coisa de arte e tal. E uma Bienal, o que aconteceu, que eu estava lá dentro, eu não via essa repercussão, eu não via a arquitetura como um assunto de mesa de bar. Alguém fala, pô, sabe? E aí, taca fazer o abrigo. Muitos não deram certo, enchia a nossa sala de arame, de graveto, que se faz em casa, né? Você não tem estúdio, não tem essa coisa glamurosa, bonita, né? Você tem a vontade só. Então tinha graveto, tinha menos móvel, aí acabou, você tinha que escolher ou móvel ou experimento, aí você começa... Mas aí fomos indo, até chegar num protótipo que funcionou, simples, autoportante, móvel, e que eu pudesse bancar, porque eu queria, como o Pedro falou no início, pensar e realizar. Isso é uma coisa que a gente sempre tem em mente. Geralmente pode ser que não aconteçam as duas coisas, mas vamos focar para que isso aconteça, vamos lutar para que isso aconteça. E aí, feito esse abrigo, doei para o morador de rua, estava tudo em ordem, me veio de novo a ideia a lembrança da Bienal. Assim, porra, a arquitetura ela está muito preguiçosa, ela está muito envelhecida, ela está muito parada, ela está muito elitizada, ela está muito uma repetição de estilos. Isso depois eu posso até falar um pouco mais, lembrando do Lúcio Costa, tudo. E eu falei, eu vou ter que fazer, aquela inquietação bateu na cabeça, eu vou ter que fazer um manifesto e vou me inserir no meio dos arquitetos com esse manifesto, para ver se eu sacudo um pouco, tanto no meio do arquitetônico, quanto no meio social da cidade. Então esse abrigo, ele levava em cima a palavra arquitetura, que eu queria denominá-lo, para que as pessoas entendessem um pouco e se incomodassem um pouco com aquilo, que é uma barraca na rua com um morador de rua, escrito arquitetura. Se para ele, para toda a sociedade, a arquitetura é isso aqui, é a pedra, é o concreto, é o cimento, é uma coisa sólida, e não uma barraca móvel para um morador de rua que até então, para muitos, nem tinham visto que ele morava lá. Ele era uma pessoa invisível, como ainda é hoje em dia. Então eu lancei esse manifesto e usei essa frase, esse trecho do arquiteto americano Lewis Woods, em que veio muito a calhar. Eu vou até ler, para não sei se conseguem ler lá no fundo. A justiça social não é um princípio de massas, mas sim de indivíduos. Mesmo que a massa se satisfaça com o seu estado, há sempre um indivíduo que sofre. Poderia haver justiça humana nisso? Se respondermos que sim, justificaríamos a opressão. Para construir uma sociedade justa, é preciso que essas pessoas exiladas recebam primeiramente justiça. Chama a essa pessoa o habitante. Chama a essa pessoa de você mesmo. Foi extraído esse trecho no texto Anarquitetura, Arquitetura é uma Ação Política, do arquiteto americano que eu falei, Lewis Woods.
Aí eu fiz o primeiro abrigo, esse que ficou de pé, que deu certo, e coloquei a palavra arquitetura. E isso entrou no manifesto, todo final de ano, o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, nacional e de São Paulo, tem uma premiação anual. Esse que eu entrei foi de São Paulo, do IAB-SP. E essa premiação anual, ela tem os títulos, que é habitação unifamiliar, multifamiliar, teorias, comércio, tudo, né? obras comerciais, institucionais, mas tudo muito convencional e gostosinho, sabe? Não tem, é aquela coisa que a gente já sabe. Isso, eu não lembro o número do prêmio que era, mas eu tinha rolado vários anos. E a minha ideia era essa, uma cidade com arquitetura e o ser humano. Parece óbvio para a gente, porque a gente faz arquitetura, e a arquitetura e o ser humano deveriam caminhar juntos, deveriam ser uma para a outra. Mas a ideia, como a gente sabe que não é assim, eu levantei a questão do rehumanizemos-a ou reurbanizemos-nos. Vamos trocar, ou a gente urbaniza a gente ou a gente humaniza a cidade. E aí a ideia do abrigo de morador de rua é uma dessas aí. Ela tinha em cima, ela era autoportante com 2 bases de madeira e aço mola ligando uma na outra para que aquilo se estruturasse e pudesse enrolar, para que o arame não vincar. Sobre ela eu coloquei 2 subcoberturas de alumínio, que se usa na construção civil, em telhado, para proteção térmica, móveis, que ela pudesse acompanhar e aumentar a área de proteção. O tecido é um nylon com PVC, para proteção tanto de umidade inferior quanto a umidade de chuva. A ideia, como eu falei, dela enrolar, era do morador de rua abrir, colocar os pertences dele no meio, com um tecido envolver e enrolar e com uma rodinha levar para onde ele quiser, como um caramujo, leva a sua própria casa nas costas. Tive que fazer um desenho técnico meio rapidinho para saber as dimensões, tudo, para começar a transformar aquela ideia e aquele protótipo que já tinham. Na verdade, isso aqui foi antes do protótipo. Transformar isso num cálculo para comprar os materiais, para saber se isso seria viável economicamente. Então teve um desenho de planta, um negócio técnico um pouco rápido e simples, né? E esse é o senhor Manuel. Foi o primeiro morador de rua que eu doei a barraca, o abrigo. Esse senhor Manuel é um daqueles que eu falei que eu via todo dia quando eu voltava do trabalho para casa. Eu sempre passava com ele, cumprimentava, e ele sempre lá, sempre lá. Ele só tinha isso, um cobertor, um saco plástico e às vezes um guarda-chuva que ele abria quando eu tinha e ficava embaixo no dia de chuva. Dei para ele qual era a rotina da coisa. Eu chegava para o morador de situação de rua, me apresentava, mostrava uma foto do abrigo e perguntava se ele queria. Nunca foi na minha cabeça uma imposição ou um assistencialismo. Ele via, alguns aceitavam, ele foi o primeiro que aceitou e colocamos onde ele morava, que era embaixo desse poste. Exatamente aqui. Só pela coincidência do destino ou não, essa praça é um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, na Vila Nova Conceição. E o seu Manuel morava lá há muito tempo, quase que invisível, porque a hora que ele deitava com os sacos dele era, você imagina, uma pessoa com um monte de saco preto aqui, do lado de um poste, do lado de um lixo, era difícil, era um saco de lixo, ninguém via o seu Manuel.
Dei para ele, ele ficou lá por um tempo e comecei a ter o primeiro problema com a prefeitura e com a polícia, porque eles foram lá, imagine só, um bairro que o metro quadrado é mais caro de São Paulo, a quantidade de figurão que deve morar lá dentro, nesse bairro. E foi o que aconteceu. Durou um mês, recolheram o abrigo, mas só que eles não recolheram, eles arrancaram o abrigo, retorceram e deixaram jogado no meio da rua, como um sinal de, olha, não faça mais isso porque aqui você não será bem-vindo. Peguei o abrigo, não deu muito para aproveitar, aproveitei o que eu queria, mas já fiquei um pouco alerta com isso aí. E durante a montagem do abrigo com o morador de rua, eu faço questão sempre de conversar com ele. Primeiro, saber se ele quer, se interessa, se é útil, e conhecer um pouco da vida dele. Pegar um pouco do que há de mais humano em nós, que é esse contato direto um com o outro. O seu Manuel me conta que ele era alfaiate, morava lá há muito tempo, por desemprego, não tinha família, não tinha mais ninguém, e que ninguém passava lá, pouca gente ajudava ele com alguma coisa, ele era completamente invisível. Nessas vezes, todas as vezes que eu dava um abrigo, eu pedia permissão para fotografar, para documentar. Ele aceitou, só que ele fez uma exigência. Ele falou, eu quero, mas eu quero que você revele a foto e me traga. Antigamente, nesse tempo, não era celular nem digital, tinha que revelar aquele negócio todo. Vocês acho que nem conhecem. Revelei e levei lá. Depois do tempo, sempre eu ia para os abrigos, conversar com o morador de rua e ver, está funcionando, não está funcionando, o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, o que está acontecendo. E aí eu levei essa foto para ele. Aí que foi foda, porque aí ele pegou a foto, olhou, ficou um pouco em silêncio, eu não conseguia entender muito bem o que estava. Aí ele olhou para mim e falou, porra, quer dizer que eu sou assim? O cara, ele não tinha mais a noção de quem ele era, qual era a imagem dele. De tanto que a sociedade apagou um ser humano, que fez ele acreditar que ele não existisse. Então aquilo para mim foi um primeiro grande esmurro e tapa na cara que eu levei. Porque aí eu começo a entender toda a questão social daquele metro quadrado, puta, lindíssimo, com prédios em estilo, sabe lá o que é esse estilo, porque é rentável, olha o tamanho do pé direito, você chegar no primeiro apartamento, uma suntuosidade e uma barraca escrita arquitetura. Nessa rua, depois disso, eu ia, comprava uma Coca-Cola, um biscoito, tudo, e de vez em quando eu sentava lá do lado com ele e a gente ficava conversando, comendo, rindo, falando besteira, tudo, falando muita coisa séria, aprendendo muito. E sempre passavam os carros e diminuíam a velocidade e olhavam para mim, olhavam para a barraca, e não foi uma vez, duas vezes, várias vezes, vários dias, todo mundo quase que não entendendo, e depois eu fiquei sabendo que por uma dessas pessoas, a estranheza que dava essa palavra arquitetura numa barraca de moradores de situação de rua. Porque para o cara que mora aqui, você imagina, a arquitetura é isso aqui, que ele pagou 10 milhões, 5 milhões, não sei quantos milhões, muito mais milhões, que ele foi lá, teve, ou que ele contratou uma decoradora, que ele pagou, que ele deu valor através do dinheiro, não valor através do respeito que ele tem pela profissão do arquiteto. Viu isso aqui chamado arquitetura, que é a mesma coisa, colocando igual uma pessoa que era invisível para ele há pouco tempo atrás, isso é uma coisa quase que ultrajante. E acontecia isso, os olhares que tinham, e eu, uma pessoa sentada, dividindo uma refeição com o morador de rua na calçada, também era uma outra coisa esquisitíssima. Como é que é concebível uma coisa dessa? E isso passou, culminou na coisa da polícia tirar, eu falei, e esses foram alguns outros, aqui na Avenida 23 de Maio, também em São Paulo, tudo aqui é em São Paulo. Essa daqui era uma moça que estava grávida, uma jovem, devia ter, se não me engano, uns 17 anos de idade, e estava para parir, já estava quase no mês, e também dei para
para ela, a menina pulava, porque eu falei, essa menina vai ter o filho aqui na frente. Eu vou ter que agora aprender como é que... Não tinha nem Google para ver como é que faz parto na rua. De uma alegria infinita. E aqui, a turma dela. Aquele lá era o tal Girassol, era uma pracinha, em que ele cuidava da pracinha. A pracinha era um brilho de limpeza, porque toda manhã ele varria e tinha uns 7 cachorros com ele. E que ele, mais uma coisa que eu entendi, que é importante a gente evitar o julgamento. Ele morava na rua porque ele queria. Ele não era bêbado, ele não era drogado, ele era são, ele era relativamente jovem, eu acho que ele tinha lá pelos seus 30, 35. Cuidava dessa área e tinha 7 cachorros. O problema é que ele teve alguma crise familiar e humana que fez ele gostar mais dos animais do que das pessoas. Então, para ele, esse canto, e aqui a gente pode ver um pouco, era onde ele dormia. E aí o que ele fez? Ele deu o abrigo para os cachorros dormirem, porque ele falou assim, eles merecem mais do que eu, conforto. A loucura que é. Aí a gente começa a entender um pouco a relação do que eu acho importante e do que realmente é importante. Ouvir a outra pessoa. E ele cozinhava na calçada, até outras histórias dele muito boas. Mas ele era uma pessoa que a gente, a priori, você começa a pensar, pô, o cara é morador de rua, vagabundo, drogado, não sei o quê, sempre de uma maneira pejorativa. E muitas vezes não é. Muitas vezes é uma pessoa que teve lá seus problemas, algo agravou e ele foi parar na rua. Mas a minha questão naquele momento também não é parar e julgar, ser assistencialista ou qualquer outra coisa, falar assim, pô, como é que a pessoa... Não, aquele momento é o seguinte, eu sou arquiteto e eu tenho que fazer um abrigo, eu tenho que dar às pessoas o abrigo. Coisa mais simples que um arquiteto tem que fazer. E na cidade, eu pertenço a uma cidade, eles pertencem a uma cidade. Então não cabe a mim julgar se aquela pessoa merece, se a pessoa não merece. Não, ela precisa de uma proteção, mesmo que efêmera, porque isso não vai durar a vida inteira, eu não quero que isso dure a vida inteira, mas que os proteja de intempéries, que os proteja de qualquer outro tipo de coisa externa e que façam eles, na liberdade deles, decidir o que querem fazer. Se precisarem de ajuda, tudo bem que hoje a questão é um pouco mais violenta por causa das drogas, que agora nessa bola em todo o Brasil, com as drogas sintéticas baratas, está cada vez mais difícil chegarmos a alguma conclusão. Mas nesse momento a ideia era essa. Esses dois moravam nessa praça em frente à USP, o campus da USP lá em São Paulo. Jovens que depois, imaginando, poderiam ser jovens estudantes da faculdade dormirem aí. Por que uma cidade não pode acolher quem queira viver a cidade na sua essência? Por que a cidade tem que ser o espaço público, que nem acontece hoje, o negativo do espaço privado? O espaço público hoje em dia, ele é uma artéria jogada. Ele é um espaço que só tem valor se tiver um espaço privado construído, dando valor para aquele negócio. A terra de ninguém é o espaço público hoje em dia. Então não se respeita, não se cuida, se vira as costas, se mura, e aí depois a gente fica com medo dela. O que acontecia na nossa época de moleque, que a gente tinha a rua como a extensão do nosso espaço, hoje já é mais difícil. Hoje a gente acha que a gente tem que comprar esse espaço, que é público, ou temos que, privatizando, fazendo qualquer coisa, ou temos que depender de algum organismo privado para que ela exista, para que ela funcione. E isso aqui não, isso aqui são jovens dormindo numa praça, jovens sem nenhum problema emocional ou intelectual, mas com problemas, acredito, nesse caso, problemas financeiros.
E eles querem ficar juntos, porque as questões dos abrigos do morador de rua, em situação de rua institucionalizada, é que eles separam o homem da mulher, os animais. Isso é um outro problema em que só complica a situação. Mas isso é um outro detalhe. E aí, dando essa daqui, também perguntei, posso tirar uma foto, não sei o quê. Aí a moça parou e falou assim, pode, mas deixa eu primeiro me arrumar. Então ela foi, se arrumou, penteou tudo para tirar uma foto. Então são coisas que acontecem, são signos que a gente percebe que são comuns a todos nós. E aí você lembra o seguinte, são pessoas, são seres humanos, são o que o Lewis Wood diz naquele trecho, é você isso, esse indivíduo. Não é uma massa que a gente trabalha e vamos fazer uma coisa standard, que vai servir para todo mundo. Um dos erros do movimento moderno, desculpe se alguém aqui é apaixonado pelo movimento moderno, eu sou, mas eu acho que foi um dos erros, porque esqueceu o indivíduo, acreditou-se na grande massa. Claro, a gente estava numa industrialização, a gente estava, o pensamento naquele momento está corretíssimo. Estou falando de besta aqui agora, mas naquele momento era o que tinha. Era a evolução do automóvel, da indústria, precisávamos fazer aquilo lá em grande escala, pré-fabricada, e assim suprimos a necessidade de habitação, tentávamos suprir a necessidade de habitação, de construção de novas cidades, não sei o que lá. Mas agora não. Agora eu quero voltar, naquele momento queria voltar a pensar no indivíduo. O que é uma cidade se não um monte de indivíduos? Essa massa, eu queria destrinchar essa massa. Ela não poderia continuar como uma... Porque a gente cai na ideia que uma massa é uma coisa só. A massa só tem um rosto, a massa é estereotipada, mas ela não é. E os moradores em situação de rua me ensinaram isso. Cada um é cada um. Eu podia estar ali, vocês podiam estar ali. Não é isso é uma falha social, então ele está lá porque ele merece estar lá. Ele não fez nada para que não chegasse nesse ponto. É errado isso. Nós poderíamos estar lá. Nós poderíamos parar um pouco também de julgar quem está em qualquer outro lugar. E foi isso que eu tentei fazer com esses abrigos. Teve a premiação do IAB no final do ano, que aí que eu falei que eu tinha a ideia de entrar com esse manifesto para cutucar um pouco a apatia dos arquitetos. Porque, tendo passado pela Bienal de Arquitetura, visto que a coisa só estava naquilo, lembrando agora Lúcio Costa que eu falei, que Lúcio Costa, quando ele abriu acho que foi o primeiro escritório dele, para conseguir se manter, ele pegava casas que se chamavam casas de estilo, que ainda tinham aqueles estilos com rococó, ornamentos, tudo. E ele chegou um momento da vida dele, logo depois, que ele se recusou a fazer casas de estilo. Falou assim, porque ele foi apresentado à arquitetura moderna. Ele conheceu a arquitetura moderna, tudo aquilo que vinha lá da Europa, Bauhaus, estava chegando no Brasil, e ele falou, eu não posso continuar fazendo casas de estilo com ornamento, eu não posso continuar a não ser uma pessoa honesta profissionalmente. E aí ele decidiu, não vou mais fazer casas de estilo. Só que aí, eu aqui, 2000 e pouco, quando eu fiz isso, eu pensei, os arquitetos hoje não estão tudo bem, ainda tem uma parcela que faz os ornamentais, mas estava nascendo muitos escritórios de jovens arquitetos que transformaram o modernismo, do brutalismo, do concreto, em um estilo. A gente começou a fazer de novo o que lá atrás Lúcio Costa rejeitou. Só que agora a gente não tem mais o ornamento, mas a gente continua com a caixa, o paralelepípedo apoiado um no outro. A gente continua com a mesma ideia de massa da arquitetura moderna, num tempo em que a coisa mudou. Então a gente transformou a arquitetura moderna, que era contra um estilo, num estilo. E aquilo me incomodava profundamente. Esvaziou, perdeu. E aquilo me incomodava, porque
O que a gente vê? A gente vai agora repetir tudo de novo, nós vamos ver uma história que a gente já conhece, sendo que a gente precisa atentar a problemas contemporâneos, nossos de agora. E aí a ideia, vou cutucar os arquitetos da Brasil anual. Inscrevi o abrigo, fiz um manifesto, redigi um manifesto, e na noite da premiação houve um atraso, fica todo mundo lá esperando, não sei o quê, e aí depois eu vi eles explicando que foi por conta do meu trabalho, porque eles estavam debatendo, existia uma área dos jurados a favor e uma área contra, querendo invalidar o meu trabalho porque não era uma arquitetura conforme as categorias usualmente utilizadas. No final das contas, não tinha um prêmio denominado para isso que eu fiz, porque não se tinha um nicho para colocar, uma categoria para colocar esse trabalho. Então eles me deram um prêmio especial, criaram um prêmio especial. E aí depois me passaram, eu vi a ata do julgamento, em que estava lá, uma forte pressão para a exclusão do projeto, é a primeira vez que o tema ocorre numa premiação do IAB, mas eles começaram a ver depois que era uma situação atual e relevante. E que, no final das contas, resumindo, eu não fiz nada a mais do que a pura arquitetura, sem ornamento, sem frescura, sem capital, sem comodismo. Eu dei abrigo para uma pessoa que precisava de um abrigo. A coisa mais simples que o arquiteto tem que fazer. Depois a gente dá programa, depois a gente inventa um monte de coisa. E aí eles resolveram me dar esse prêmio especial. Aí tiveram o abrigo, foi parar, essa premiação foi em 2004. 2005 teve, se não me engano, 2005 foi ano ímpar. Foi ano ímpar, bom. Nos anos ímpares que aconteciam, pelo menos nas bienais de arquitetura. Então acho que foi 2005. O Abrigo Manifesto foi convidado para a Bienal, de novo, de arquitetura. A primeira Bienal foi a casa dos meus pais, essa segunda Bienal era o Abrigo. E na Bienal de Arquitetura, um curador alemão de arte viu e convidou, achou espetacular e queria colocar numa exposição de arte que ele ia montar em Berlim. Então aqui, a foto tirada da exposição, era uma exposição que chamava Os Trópicos, que a ideia desse curador alemão era mostrar como os trópicos, porque até então a Europa conhecia os trópicos, que somos nós, tudo que está abaixo da linha do Equador, ou dos trópicos, né? Eles conheciam através de expedições que os europeus faziam para cá, tinham as suas impressões e voltavam. E esse curador alemão quis fazer o contrário, ele quis dar voz para a gente aqui de baixo, para a gente dos países das Américas do Sul, Central, da África, da Ásia, todo mundo aqui embaixo que foi colonizado. Ele quis mostrar o que a gente está fazendo hoje em dia. E aí recolheu um monte de artistas e eu estava lá no meio com um abrigo de morador de rua. Na volta dessa exposição, foi para Berlim, ficou lá 2 ou 3 meses, a exposição num prédio interessante, que é um prédio na frente, num pedaço da queda do muro de Berlim. Ele ficava próximo da divisão entre as Alemanhas, e era um prédio que tinha o nome de Martin Gropius Bau. Gropius, ele era o avô, se não me engano, do Walter Gropius da Bauhaus. Então eu já estava, é interessante isso, eu já estava lá dentro de um estabelecimento familiar da arquitetura moderna. Voltando ele para o Brasil, eles voltaram, os 2 abrigos, e qual é a minha ideia? Isso aí começou como um manifesto, ganhou um prêmio, virou
arte, entre aspas, foi numa exposição de arte. O que a gente poderia fazer? Guardar no museu, alguma coisa? Não. Ele não pode esquecer. O que é isso? É um abrigo. Eu peguei esses abrigos e doei para os moradores de rua. Mesmo com todo esse aparente glamour de uma viagem europeia, tudo. E aí, a arquitetura não foi o primeiro, claro, mas mais uma vez a arquitetura saiu na parte cotidiana do jornal, não na parte de arte. Ela saiu naquela leitura diária tua, onde você não esperaria ver uma arquitetura. Está lá, o arquiteto doa para moradores em situação de rua, lá embaixo o outro. Então todos esses abrigos, na verdade eu tinha levado 3 abrigos, ele tinha pedido 3 abrigos, depois 2, na volta os 3, eu doei os 3, cada um para uma família diferente. Para não cair no aconchego de isso agora é uma peça intocável, agora ela é uma, e aí a gente esquece para que ela nasceu. Saiu no Estadão também, aí foi lá como uma espécie de arquitetura de guerrilha, que arquitetura, tudo que é de guerrilha, esse termo nasce muito no marketing, na propaganda, na publicidade, é quando você faz uma ação rápida, sem aviso prévio, e você ganha as pessoas pelo choque. Então esse jornalista denominou como arquitetura de guerrilha porque um dia apareceu na rua uma pessoa que até então era um saco de lixo, não era uma pessoa, tanto que ela perdeu até a própria imagem. Posso só te interromper um minuto? Pode. Pessoal, vocês estão aqui no 3º ano, daqui a pouco vocês se formam, e é muito natural que depois que você se forme, você consiga, você sonha em conseguir se expressar, você sonha em ganhar um prêmio e ter uma certa visibilidade, porque aqui tem, sei lá, discutindo qual é a função do arquiteto, a quem a gente vai dar valor e dar ouvidos, né? Como a gente vai atuar profissionalmente. Então, assim, eu acho que tem uma postura muito radical e muito confiante. Eu ia ficar morrendo de medo, ou não faria, porque se você faz uma ação dessa, e aí essa metade do jurado fala assim, Adriano Carnevale do Lins, nunca eu vou fazer uma parceria com esse cara, nunca eu vou passar um trabalho com esse cara, nunca eu vou indicar esse cara para trabalhar, por mais competente que ele seja. Coloca você numa lista negra. Talvez isso tenha acontecido, essa metade que queria dizer que o seu trabalho não era arquitetura, pode ter te colocado numa geladeira e falar, pô, isso aí, coitado, vai ficar aí, eu não vou tirar nunca mais. Agora, a outra questão a outra metade falou assim, opa, aqui tem um neurônio, aqui tem um raciocínio, aqui tem uma coerência, vamos entender o que esse cara tem para falar. Né? Então, envolveu uma possibilidade de risco enorme. Como é que você se coloca, é quase como se você chegasse nas devidas proporções, chega no último ano e fala assim, olha, o TFG é isso, aí você faz um super TFG. Por algum motivo, no próximo ou no 4º ano, no TFG você faz um anti-TFG, um anti-projeto. Você faz um anti no sentido de contrário, né? de um questionamento crítico dentro da estrutura. Quer dizer, como é que você... Isso é uma coisa que sempre me passa na cabeça assim. Você tinha esse medo ou não? Não, sabe por quê? De alguma maneira isso foi alguma coisa que foi na base do ímpeto, você agora vai, ou você teve um processo, não, você estava seguro? Eu tive um processo porque foi esse aprendizado da leitura da cidade que eu tive. Você concorda que a gente estava aqui falando dos botecos de Belo Horizonte? Você concorda que você conversando com seus pares, no escritório, com seus amigos, com os caras de Campinas, você não deve ter sido muito estimulado a fazer isso? Não, tanto que quando saiu tudo isso do abrigo que eu estava fazendo, o abrigo, muitos colegas, riram na minha cara. Riram? Por que você está fazendo abrigo para morador de rua? Que é uma coisa menor, você imagina. Eu quero ter o meu carrão, e isso ganhar meu dinheiro. Uma moto impulsora para você. Foi, mas sempre foi, quando eu era moleque, você lembra também, eu era muito inquieto, tinha coisas eu sempre tive, e aí eu agradeço meus pais, meu pai e minha mãe, eles me passaram uma sensibilidade
para ver o que acontece fora do meu umbigo, o que acontece na cidade, o que acontece com outra pessoa. Isso é uma coisa inata. E aí, essas ferramentas eu busco para expressar isso. Era, a primeiro momento, a música, formava uma banda e tal. Mas não é e aí leva também como você perguntou se foi um ímpeto, se foi... Não, é um desenrolar que vai desembocando em certos pontos, em que você para de teorizar, para de absorver e dá a substância. dá a substância da coisa. Então, isso é uma coisa que vem acontecendo, tanto que ele falou, no último dia do trabalho eu fiz mais uma coisa, quer dizer, parece que eu não aprendi, não fiquei quieto. E aí a coisa foi, esse ímpeto, ele aparece e vai me empurrando para fazer essas coisas. E eu podia realmente ter ficado quieto, por quê? Com um prêmio que eu tinha da Bienal, teve um prêmio que eu ganhei também com uma igreja comunitária aqui no Parque Shangri-La, que foi dos Jovens Arquitetos. Quer dizer, eu já tinha alguma coisa, já tinha algum destaque, né? Já tinha um certo destaque, e já tinha um certo peso curricular. Que, se eu esperasse um pouco a queda financeira do país, com a alta eu estaria com o trabalho de novo, eu não precisaria ter feito nada, não precisaria ter... Mas aí eu não seria quem eu sou, eu não seria o arquiteto, eu não seria a cabeça questionadora que eu acho que todos nós deveríamos ser, todos nós aqui que somos arquitetos. A gente, o Rei Supiano, ele faz uma analogia que eu acho muito, a priori é uma coisa simples, até muito usual, mas eu acho interessante que ele fala que o arquiteto é um iceberg. Para você ver aquela ponta aparente que é a arquitetura, você precisa ter um puta volume estrutural submerso, que é onde você guarda e você tem como estrutura o conhecimento, a inteligência, a sensibilidade, o uso da técnica, a interação entre as pessoas. Você tem naquela massa toda o que lá em cima a pessoa só vai ver como arquitetura. Mas não, você é aquela cabeça pensante. Você, para fazer uma arquitetura, e aí muitas vezes a arquitetura é associada com arte, porque a arquitetura, ela, além de ser, e obviamente tem que ser o tijolo, o objeto tridimensional, habitável, penetrável, ele é, antes de tudo, uma ideia. A arquitetura é o pensamento, ela nasce no teu primeira vontade de fazer alguma coisa. Então, e aí a importância que nem o Pedro comentou no início, a gente pensa, mas a gente tem que chegar na outra ponta e realizar. Porque só pensar ou só realizar não há equilíbrio. Continuando, depois continuando o abrigo, e uma coisa que é interessante como a lógica acontece quase que sem lógica. Não são todos que aceitaram os abrigos. Tiveram vários que não aceitaram, e teve um que me chamou muita atenção. Ele morava num canteiro central de uma avenida importante em São Paulo, com um saco imenso, que no primeiro momento eu não entendi o que era aquele saco dele, e ele vivia, a roupa dele era um saco preto de lixo, porque ele falava que a roupa, ele tinha medo que desse alergia, porque uma vez no passado, uma pessoa deu uma roupa com um produto químico que queimou a pele dele. Então, por trauma, ele preferia usar os sacos de lixo que ele encontrava no chão, porque ele confiava naquilo. E aí o que acontecia? Ele não quis. Ele falou assim: olha, eu te agradeço muito. E ele era um escritor, pra você ter uma ideia. Aquilo que estava debaixo do saco era uma pilha de papel sulfite que ele pegava, escrevia, dobrava, costurava, e era fininho assim. Era um livrinho que ele fazia
manufaturado dele lá, com os textos dele, com os pensamentos dele. E ele falou, não, eu não quero. Eu falei, mas por quê? Não é legal? Pelo menos ajuda a guardar. E a quantidade de barata que saiu na hora que ele levantou aquele saco era impressionante. De tamanha, tinha umidade, tinha muita coisa. Eu falei, não é legal? Pelo menos você se protege parte do teu material. Ele falou, é muito legal, eu adoraria. Só que se eu pegar isso aqui, à noite, todo mundo que está lá na Vila Madalena bebendo, voltando para casa, vão me bater aqui, como aconteceu. Porque esse abrigo, ele vai chamar atenção para mim. E se chamar atenção para mim, o pessoal de bagunça vai vir na porrada. Então, por segurança, por medo, por não sei o quê, ele não quis. Mesmo querendo, entre aspas. Ser invisível era uma estratégia. Era uma estratégia. Você entende a loucura que é você viver numa cidade? E você chegar numa cidade e viver com um preconceito sobre ela. Porque até então, a primeiro tapa na cara, que foi o seu Manuel falando que ele não se reconhecia mais, esse falando que não, eu não posso me dar o direito de existir, porque senão eu vou sofrer por isso. Porque eu sou um espelho do que uma sociedade não quer ver, eu sou rejeitado, simbolicamente ou não, claro que não, eu me visto de saco de lixo. Aí eu falei, cara, claro, não vou te dar, óbvio. E aí eu comecei a repensar o próprio abrigo. Já tinha acontecido tudo isso, Bienal, já tinha acontecido exposição em Berlim, prêmio. Aí eu falei, eu vou parar de fazer esse abrigo. Porque o que o senhor Raimundo me falou é muito sério. E eu não posso, por vaidade, continuar a fazer isso, porque já tinha sido convidado para sair numa reportagem numa revista portuguesa. Levando em conta do glamour, estava aparecendo. Mas não é isso, sabe? A gente não pode continuar sendo oco a vida inteira. Então eu falei, eu olhei, eu vi essa fala, quase que uma divisão de alma que ele fez comigo naquele momento, que eu falei, eu não posso continuar a entregar esse abrigo para as pessoas, porque pode acontecer isso. E eu não tinha pensado nisso. Não sei se por ingenuidade ou não. Mas é verdade, tem muito filho da puta, os negros não queimam pessoas no ponto de ônibus. Eu estou chamando muita atenção para eles. Infelizmente, o que eu queria fazer legal não está sendo legal. Não vai. Até então não aconteceu nada, ainda bem. Mas poderia acontecer, que nem ele falou. Para ele chegar a essa conclusão, uma pessoa que mora na rua, ele sabe muito mais do que eu. Ele conhece essa cidade muito mais do que eu, ele conhece as pessoas muito mais do que eu. Então eu parei, mas eu falei, eu vou parar, mas vou continuar com o manifesto escrito. Então vou continuar, porque aí eu continuo tocando na ferida para ver se arquitetos me acompanham. Me acompanham, que eu digo, não querendo ser infantilmente um líder, não sei o quê, porque isso não tem nada a ver, mas que tomem atitudes para resolver problemas que a gente tem na nossa cara sempre. Ou melhor ainda, que eu acho que para vocês que estão daqui a pouco se formando, o que é legal, não resolver problemas, mas perguntar, questionar tudo. A gente vive a arquitetura perguntando sobre as coisas. Se a gente só solucionar, a gente está bem quietinho no mercado. A gente está aqui para ganhar o nosso dinheiro. A gente soluciona problemas porque as demandas são de fora. Seja em outros escritórios, seja com construtoras, sejam com residências particulares. A demanda sempre vem de fora para eu resolver. Tudo bem, isso a gente vai fazer o resto da vida, porque a nossa profissão é essa. Nós somos prestadores de serviço. Mas cabe nós, todos, a questionarmos tudo o que está acontecendo. A gente não pode esperar, que nem lá atrás, que o mercado melhore para a gente poder trabalhar. Claro, precisa de dinheiro, precisa comer, mas a gente pode fazer alguma coisa sem esperar outra pessoa te pedir. A questão nossa artística, como artistas, como pensadores, como tudo aquilo que está submerso
daquele iceberg que o Renzo Piano disse, é nós arquitetos. Nós somos aquilo tudo. E é isso que a gente precisa entender, porque senão a gente vai ser sempre usado como uma ferramenta de execução de alguma coisa. Não um fazedor e um questionador, um ponto importante na sociedade, no entendimento social entre o homem e a matéria, entre o homem e o seu meio. A gente é esse filtro. Então esse questionamento nosso é muito importante que vocês continuem fazendo, que não parem nunca, porque é isso que vai fazer com que a gente sobreviva. A inteligência artificial está aí. Se a gente continuar só respondendo às perguntas, nós seremos substituídos. Já estamos sendo substituídos. O Renzo Piano, nessa entrevista, quando ele deu, estava começando as novas tecnologias. E aí perguntaram para ele do computador, né? E já tinha esse medo. Agora a inteligência artificial, que é zilhões muito mais preocupantes, porque ela vive sozinha, alimentadas por tudo que nós demos para ela e que continuamos incessantemente dando. Então a gente vai correr atrás do nosso próprio rabo. Então, se a gente não parar de ser apenas resolvedores, se a gente não começar a ser os questionadores, a gente vai ser substituído. A nossa profissão vai acabar. Claro que não vai acabar. Tem sempre esse jogo meio tenso de vai acabar, a arte vai acabar. Não vai acabar. Quando tiver um culto de um ser humano vivo, vai ter alguém indignado nessa vida. E aí, suspendendo o abrigo, o protótipo, o objeto em si, para não prejudicar o morador em situação de rua, o ser humano, eu comecei a fazer intervenção urbana através da arte. Aconteceram umas coisas na minha vida que fizeram com que eu tivesse comigo um material artístico. Telas, pincéis, tintas. Eu nunca tinha pensado em pintar nem nada, porque eu era um arquiteto. E um cara que tocava guitarra, só. E andava de skate e bicicleta também. Mas, nesse momento que eu tinha aquilo tudo, e tinha no passado uma exposição de arte em Berlim. Então eu falei, porra, então vamos usar isso tudo. Aí eu comecei a entender a entrada, a órbita da arte na arquitetura. Aquela coisa do pensamento, daquela... Falei, então isso é uma ferramenta também do arquiteto, porque eu vou entrar na cidade, a cidade vai ser o meu cavalete. Vocês mesmos viram agora em Belo Horizonte a exposição dos Gêmeos. Gêmeos usa a cidade como cavalete deles. Eles interagem com a cidade. E eu, como arquiteto, também, por que eu não posso interagir com a cidade, se eu sou urbanista também? O urbanismo, claro, é toda aquela construção, toda aquela organização espacial. Mas o urbanismo também, lembra daquele início que eu queria urbanizar as pessoas ou humanizar as cidades? Então eu tinha que humanizar a cidade, urbanizando as pessoas, mostrando que a cidade é um lugar em que a pessoa faz parte. Não é aquele território sombrio do espaço público, que é o negativo do privado, que a gente tinha comentado no início, mas sim que é um espaço teu, um espaço de preservação, de transição e de estada, como morador de situação de rua. Aí eu comecei essa intervenção urbana chamada Tec Arte no Salve, que é a arte, grito e suspensão material. Eu pintava com esse material que eu comentei, em telas a óleo, extremamente convencional, domesticada, conhecida em todos os museus, pintura a óleo, mas com uma questão social. Eu pintava, colocava o título da obra na própria pintura, como fiz no Abrigo Manifesto, que causava estranheza, quase que aí praticamente um deboche para uma sociedade que
se acostumou com as palavras. Quando você captura uma cena, transforma aquilo num signo que você conhece, denomina aquilo, com o tempo você tende a banalizar aquilo. Então, uma herança é uma herança que você conhece, de acordo com o teu passado, com o que você viveu. A arquitetura daquele cara, lá no metro quadrado mais caro, era uma, que ele conhece pelo que ele já viveu. Então eu resolvi pegar a palavra e jogar com um desequilíbrio da pintura, ou reafirmar uma questão social. Então eu pintava, tirava foto e fazia esses painéis de 3 metros por 2,5 metros. E colocava em espaços públicos de São Paulo. Aqui é na Avenida 23 de Maio, em parques públicos, porque aí eu colocava um texto embaixo, que assim, a obra sempre nasce, nessa série, de um texto de reflexão. Ela nunca nasce simplesmente com um gesto pictórico, que eu vou, acho bonito, estético, é legal, acabou. Não, ela nasce de um texto porque ela é uma continuação do manifesto. Então o texto é um manifesto em si. E a pintura também. Então a pintura, eu retrato apenas o que me interessa, arranco qualquer tipo de ambientação, fundo, qualquer coisa que te dê um agrado, e coloco a palavra que te remete para um outro lugar, que vai depender do que você viveu até agora. O que é para você uma herança, o que é para você Vênus Afrodite, o que é para você Natal, o que é para você justiça social. E aí eu fui fazendo, imprimindo e colocando nos parques e ruas. Lá, o Ibirapuera era Parque da Luz, Parque Trianon, até chegar nesse parque, que também é na Avenida Paulista, chama Parque Mário Covas. A gente é sempre muito é uma coisa braçal, que até incluo a minha esposa nisso, que ela me ajuda a montar essas exposições. É uma coisa que você nasce com você uma vontade de você mesmo realizar as tuas ideias e não terceirizar, porque a gente costuma muito terceirizar muita coisa, e não digo terceirizar da maneira de serviço apenas. A gente terceiriza ideologia, a gente terceiriza credo, a gente terceiriza muita coisa, até opinião. Então a ideia de fazer, de montar, além de ser uma solução financeira, que voltamos ao ponto que, sendo arquiteto, nós não nadamos em dinheiro, vamos eu e ela montando as coisas nos parques. E nesse parque, toda vez que a gente monta, limpo, vou guardando as ferramentas, martelo, seja lá o que eu tenha levado, a gente vai se arrumando e tal. E nesse parque apareceu esse morador de rua, andando. É um parque, apesar de público, ele é cercado, mas ele, durante o dia, acho que até parte da madrugada, ele fica aberto. Portões abertos, tudo. No meio da Paulista, entre o MASP e o Conjunto Nacional. Esse morador de rua entrou, ele só tinha esse saco plástico na mão, ele sentou na frente dessa tela, pegou um papel, uma caneta e começou a copiar a pintura e o texto que eu coloquei. E essa pintura, ela é muito significativa nesse ponto, com a conversa com o morador de rua, que é justamente, eu questiono, a herança da gente não enxergar as coisas. E ele era uma pessoa vítima da invisibilidade. E ele sentou lá para escrever o que acontece com ele, acredito. Ele se reconheceu de alguma maneira. E essa é uma curiosidade muito interessante quando você trabalha com coisa pública na rua, seja ela de guerrilha ou não. Você não consegue ter uma resposta, você não consegue prever o que acontece. Isso aconteceu num parque. No outro, esse senhor, ele ia todo domingo, ajoelhava nesse banco, tirava o chapéu dele
E na frente dessa tela em que eu pintei Cristo e a palavra abandono, e aqui está muito claro, não dá para ver, mas você tem uma quina de um ambiente, como se ele tivesse abandonado no canto de uma sala, jogado do lado. Aquele senhor, ele ia rezar todo domingo para esse quadro, voltado para esse quadro. Eu não sei, eu nunca parei para conversar com ele, porque eu era um momento tão íntimo dele, que não caberia a mim, tanto que eu tirei essa foto, escondida, uma foto só, porque eu achei de um significado tão bonito, mas eu nunca quis chegar para ele e falar: por que o senhor está rezando? O que acontece? Por que o senhor vem semanalmente aqui rezar? Mas o que isso me deu em volta? Como a cidade te responde, como as pessoas te respondem a ações que você faz. Isso para ele, até então, olhando para cá, é um parque público e uma pintura. Não tem nada a ver com arquitetura. Mas se você olha atentamente, ele criou uma capela para ele. Eu acho que eu fiz arquitetura aí também. Porque em algum momento ele fez aquilo ali, um altar, só para ele, que ele precisava, sabe lá por que problema ele estivesse passando. Então, isso reafirma como a arquitetura parte da ideia, como a arquitetura nasce daquele subterrâneo que a gente tem em nós, que alimenta e que viabiliza coisas além dessa matéria toda, além do tijolo. Ela nasce na ideia e ela faz a ideia. E para essa pessoa ela fez uma catedral, ela fez uma igreja, ela fez um altar, ela criou nela um espaço importante de culto que ele precisava. Continuando com as minhas inquietações, isso era um manifesto para banheiros públicos na cidade de São Paulo. Porque a gente não tem, a gente reclama muito: essas pessoas na rua, essas pessoas não fedem, só que a gente não dá nada em contrapartida. A cidade não oferece nada gratuitamente para as outras pessoas poderem viver e para nós também podermos viver sem gastar nada. Se eu quiser ir ficar na rua, não fazer nada, não gastar nada, eu posso conseguir por algum tempo. Mas em qualquer momento, se eu precisar ir para o banheiro, eu vou precisar de um estabelecimento privado. Se eu precisar comer ou beber alguma coisa, eu vou precisar pagar para um estabelecimento privado. Eu não tenho essa estrutura em que eu possa usufruir sem que o privado me dê. E essa é uma ação que pedia isso. Era uma tampa privada, pintada de escuro, um guarda-chuva, dando criando uma imagem de um abrigo, né, de uma proteção, e propositalmente escrito espaço público. O que é o espaço público? É a latrina? A gente trata o espaço público como o quê? Como o que vai na latrina, ou a gente precisa de uma latrina no espaço público. Então é um certo desconforto e um pedido de vamos olhar o que a gente pode ter e gostaria de ter numa cidade. E uma coisa que é importante também nesse pensamento desse trabalho, que eu ficava pensando que se tem muita renovação urbana nas cidades. E eu pensava que renovação urbana sem infraestrutura pública não é renovação urbana, é especulação imobiliária. Então a gente cai muito nessa falácia: está revitalizando o centro, que bonito, mas depois a gente vai pagar por tudo aquilo. Para usufruir, a gente vai deixar o nosso dinheiro. E a gente não tem uma estrutura pública. Então a gente não está revitalizando, a gente está criando mais um nicho especulatório, que alguém vai ganhar dinheiro, não a gente. Então é um glamour transvestido que alimenta muito os olhos dos arquitetos, mas que a gente precisa um tempo parar para pensar qual é o nosso meio disso, como a gente está inserido nesse meio.
E essa foi falar que é difícil parar, o último dia do trabalho desse ano, eu fui fazer um manifesto da Avenida Paulista. Tarsila do Amaral pintou esse quadro, Os Operários, em 1933, em que ela retratava o sofrimento da classe trabalhadora, a industrialização, a chegada da máquina, aquela ideia de que a máquina vai substituir o homem mal remunerado, cansado, um operário quase que homogêneo. E eu fiz uma pintura como se eu conversasse com a Tarsila do Amaral, como se eu desse para ela agora um pouco uma resposta do que ela mostrou para a gente em 1933. Eu criei esse quadro aqui embaixo, Os Operários, com a mesma diagramação, para remeter um, remete o outro, mas só que eu entendi que no meio da palavra operário tem o erário. Erário é o acúmulo financeiro de uma nação. É o dinheiro que o poder público tem, através de impostos, tudo que eles reutilizam para a melhoria desse país, dessa sociedade. E aí, entendendo que dentro da palavra operário tem esse erário, eu pensei, por que o erário é só financeiro? Por que a gente dá valor a uma sociedade, a um estado, a um país, apenas financeiramente? O erário, para mim, devia ser essas pessoas, mas só que elas são transformadas nisso. Aí nessa manifestação, eu gritava sobre quem esse país está sendo construído, sobre quem esse progresso está sendo construído. Porque muita gente morre com esse nosso desenvolvimento e a gente não está nem aí. Muita gente está em situação de rua por causa do nosso desenvolvimento e a gente não está nem aí, a gente está deixando de lado, quanto mais escolhido melhor, porque ele transmite uma imagem da nossa existência, o quão frágil é a nossa existência. Então muitas vezes as pessoas não querem ver, porque ela tem medo de se reconhecer lá. Quando você olha muito no buraco, o buraco te olha de volta. E aí eu falo para a Tarsila, olha onde estão os teus operários, que lá já estavam cansados e com medo por causa da industrialização, agora eles estão mortos. Agora eles não têm direito. Agora eles são transformados no erário. Eles são transformados, eles são trocados pelo dinheiro. E aí eu gritava lá na Paulista, que nem louco lá, embaixo do MASP, perguntando para Tarsila onde é que estava, olha para os seus operários, e carregava uma lanterna. Essa lanterna, não sei se vocês conhecem, ela é de Diógenes. Diógenes foi um filósofo grego, em que ele achava que o homem deveria, socialmente ele era coberto por muita hipocrisia, e ele não precisa de nada disso. O homem ele já nasceu, assim como um animal, puro e correto. Então ele saía, como ele era Diógenes, e depois ele foi apelidado, e aí os livros de história, de filosofia, questionam esse apelido dele. Falavam que era Diógenes o Cínico. Ele morava numa barrica de vinho, ou numa banheira, na cidade, só vestia uma peça de roupa, porque o resto era supérfluo. Então ele acreditava que tudo que é feito privadamente, fechado, deveria ser feito publicamente. Porque se você faz alguma coisa para você privado, fechado, não tem nada errado, correto? Então você poderia fazer para todo mundo ver. Agora, se você faz alguma coisa escondida que você não consegue mostrar fora, tem algum problema aí. Então ele abolia qualquer tipo de consumo, qualquer tipo de hipocrisia, e era chamado de cínico, que depois estudando um pouco mais, vendo que a palavra cínico
vem também a etimologia da palavra vem eu não sei associar, mas era alguma coisa vinda do grego do cachorro, e aí achavam que estavam ou caçoando dele, porque ele vivia na rua numa barriga como um cachorro, ou ele mesmo se autotitulou porque ele via nos cachorros a pureza que o ser humano deveria ter, porque o cachorro é ou não é, não tem aquela hipocrisia do ser humano. E ele andava com uma lanterna acesa durante o dia, uma das loucuras dele, porque ele queria achar um homem honesto no meio da sociedade. Então ele andava com essa lanterna acesa durante o dia, o que é um puta sarcasmo, porque uma lanterna durante o dia não precisaria estar acesa. Então ele já peitava a sociedade olha, eu estou aqui, mas eu não vou encontrar um homem honesto, porque vocês, do jeito que vocês se constituem socialmente, não tem como vocês serem honestos. E eu fiz a mesma coisa. Eu saí com essa lanterna procurando um homem honesto e mostrando para a Darcília o que está acontecendo com os nossos trabalhadores hoje em dia. O que essa nossa hipocrisia social está fazendo? O que Diógenes falava continua acontecendo. O público privado, a gente é uma coisa atrás das câmeras, a gente é outra coisa na frente das câmeras. E por isso que eu volto também na coerência de eu fazer um abrigo para morador de rua e não transformar aquilo numa joia ou numa obra de arte intocável. Porque eu seria hipócrita. Porque eu seria um qualquer iludido com desejo de fama ou glamour, ou seja lá o que for. Não. Eu fiz aquilo, é uma arquitetura. Ela pode ganhar um monte de camada. Pode me trazer dinheiro, que me traga para poder reverter isso em mais loucura. Mas eu não posso ser hipócrita ao ponto de tirar ela e dar a ela uma outra função. Aí eu quebro tudo que eu falo, porque aí eu quebro a ideia da palavra, de reformular a palavra, de repensar a palavra, de repensar as imagens, de repensar o que a gente tem de bagagem. Se eu simplesmente pego, me acostumo, aquilo é uma obra de arte, tenho glamour por causa daquilo, tenho dinheiro. Acabou, eu reduzi a arquitetura naquilo em que todo mundo reduziu a arquitetura. No conforto, eu só trabalho se me tratarem, e vamos continuar nessa mesma roda. Então essa foi a minha última manifestação, isso desse mês. Esse é um quadro também que eu tenho, que é a poesia do desarmamento, e é mais ou menos isso aí. Esse aqui é o meu contato, meu Instagram, se vocês quiserem me seguir. Eu gosto de trocar ideia, gosto de alimentar, gosto de conversar. Fiquem à vontade e espero que vocês tenham gostado. É mais ou menos isso aí. Um questionamento profundo. E também uma coisa que me veio na cabeça agora também, que é uma coisa muito perigosa da gente cair como profissional, como pensador, que a gente não vai, ou a gente vira um grande teórico, ou a gente é totalmente corrompido pelo sistema, que todo mundo fala, vamos trabalhar para ganhar dinheiro, não sei o quê. É uma coisa muito delicada e que a gente precisa prestar atenção. A gente vai precisar de dinheiro para sobreviver. Então não vai ter nenhum problema se vocês trabalharem em escritórios, se vocês trabalharem em outras atividades que não sejam você mesmo, sabe? Se você terceiriza, isso não é uma tarefa inglória de ninguém. A gente precisa, e a gente cada vez mais vai precisar disso, porque a gente está com uma escassez financeira muito grande. E a gente vai precisar disso para continuar vivendo. Mas o que eu quero deixar aqui, pelo menos um pouquinho, uma pulguinha atrás da orelha, é que a gente não precisa anular a outra parte. A gente não precisa, só porque a gente tem um emprego, está trabalhando, não continuar jogando perguntas para a sociedade, querendo fazer outras coisas, que a gente pegue esse dinheiro que a gente ganha, se alimente, mas que a gente faça outras coisas, sem que ninguém peça para a gente. A gente tem que ser um organismo autônomo,
de postura, um organismo autônomo de presença. Então, nunca esperem a estabilidade, sabe? Eu vou trabalhar, vou juntar meu dinheiro, aí eu vou investir meu dinheiro em tal coisa para fazer uma coisa olha, excelente. Não, façam as pequenas coisas diárias de graça, de atitudes. Disso tudo que eu vivi, eu percebi que o que eu menos precisava fazer para os moradores em situação de rua eram os abrigos. Eu só precisava conversar com eles, porque eles são carentes. Afinal, nós todos somos carência, presos por gravidade. Todo mundo aqui é carente. E eles também. Então eles não precisavam. Por isso que muitas vezes aquele lá, não, eu não quero. Eu não preciso, não, é melhor eu ficar aqui. E fazia muito mais... E era muito mais importante aquele tempo que eu ficava conversando com ele, sentado com ele na calçada, olho no olho, dividindo, tratando ele como ser humano. Então é muito louco isso, porque de todo esse caminho que eu fiz, eu prestei atenção e vi que a arquitetura não é importante. Mas é puta que pariu que é importante. Porque a arquitetura é o que está atrás disso tudo. Para eu fazer aquilo, eu tive que me munir de muito de vivência, de contato, que isso a inteligência artificial não vai dar para a gente. Então, não esperem, façam o que vocês puderem fazer, com a grana que vocês tiverem. Se não tiverem, peçam ajuda, e não desanimem. Vão ter que trabalhar em muita coisa, vão ter que ralar muito. Não é uma coisa, não, a gente escolheu uma profissão que não é muito simples. Então, façam, não fiquem esperando, não fiquem só querendo acumular para fazer um grande gesto. São de pequenos gestos que a gente vai tocar a vida. E são desses pequenos gestos que a nossa bagagem como arquiteto vai nos formar. A gente sai daqui formado com um diploma que é um pedaço de papel. Mas a vida, o arquiteto só vira arquiteto se ele vive. E vive entre os seus. E entende o que acontece no seu tempo. Eu participei de um concurso um tempo atrás, que eu não ganhei nada, mas eu aprendi com um dos trabalhos muito legais, que era pensar o ensino de arquitetura do futuro. Do futuro, isso era no início de 2000, quer dizer, hoje já está o futuro. A proposta do grupo era uma faculdade dentro de um trem. Por quê? Porque eles iam viajar ininterruptamente o mundo, claro, onde tinha outro trem que pudesse sair e continuar num outro trem, e disso iam aprender. Isso ia ser a faculdade de arquitetura deles, a vivência. Então você não precisa ser um lugar físico, estático, eles precisavam simplesmente, a faculdade era o trem. Espetacular isso. E é isso que faz a gente arquiteto, isso que faz a gente artista. Esse pensamento nasce da vivência, da interlocução, do compartilhamento, de tudo. Então, não desanimem e alimentem sempre a indignação que vocês têm dentro de vocês. Isso vai com certeza fazer vocês grandes arquitetos, artistas e pensadores. Desculpa, pode continuar. Você traz, assim, coloca a nossa profissão num patamar elevado, sabe? Eu acho que a gente precisa mais e mais acostumar com esse poder e com essa proposição que a gente tem um papel a desempenhar, a gente tem uma capacidade de transformação enorme e muitas vezes a gente fica acomodado ou fica dentro de uma esfera que ela está ali girando dentro dela mesma, e os depoimentos que você traz aqui, eles são momentos de ruptura. Por isso que eu acho que é tão interessante, porque você poderia ter ganhado 2 prêmios do UNB e estar lá trabalhando, e depois virar sócio onde você estava trabalhando e pronto. Assim como você poderia ter feito o abrigo, e o abrigo ter ganho uma relação, talvez eu pressuponho, mas eu imagino que você não tinha essa pretensão ou tinha essa ideia de que aquilo ia parar em Berlim, sabe? Não. Parece que é alguma coisa meio improvável.
Totalmente. De repente as coisas foram se orquestrando e você chegou a uma coisa que nem você estava imaginando. Né? Ao mesmo tempo que chega como um status mundial, vamos dizer assim, quando aquilo volta, a sua decisão é: eu preciso romper de novo. Isso está configurado, foi eleito ou foi reconhecido como importante dentro dessa esfera, dentro de outra esfera, no caso da arte, mas aquilo não era suficiente para você. Você tinha que ser coerente com a sua premissa, com os seus objetivos, que você estabeleceu. Sim. Não é uma coisa, isso é muito importante. Você está dizendo o que você quer dizer porque você tem que dizer isso. E não porque alguém fez um checklist e te avisou que você tinha que fazer isso, ou uma demanda do mercado, ou um coach, agora tem esses caras, um coach que te orientou. Não, o que está acontecendo é que você tem uma mola interna e sistematicamente isso está sendo revisado, e você tem, ao mesmo tempo que você está olhando o que você está fazendo. Eu acho sensacional estar fazendo, refletindo e fazendo, mas ao mesmo tempo você tem uma coisa que você entende um ciclo. Eu não tenho a menor ideia do que eu faria quando eu chegar, se eu estivesse chegando com um resumo do meu raciocínio construído, que no caso do seu é o abrigo, e a pessoa falar: olha, eu não quero. Quer dizer, deve ter sido uma coisa impactante. Sim. Mas espera aí, tem neurônio, tem conforto térmico, tem resistência dos materiais, tem tudo aqui. E isso não é suficiente, e a pessoa te abre um outro mundo de percepção e fala assim: isso é ótimo, só que a gente não vive nesse mundo. Eu vou apanhar por causa disso. Olha como você vai sinalizar a minha existência e você está preocupado com a existência dele, mas 80% do mundo, 98% do mundo não está. E pelo contrário, quem não está, na hora que aquele cara surge, ele quer mais agredir, sufocar, apagar e eliminar. Então, assim, ter todo esse desembaraço e você depois julgar que era hora de parar, quantas vezes a gente acerta a hora de parar? Acho que nunca, né? E você está dizendo: não é mais isso que eu tenho que fazer. E aí isso podia ter feito um processo todo de longos anos, e essa história tinha terminado de uma maneira inusitada, mas ela tinha terminado. Aí você constrói essa sua narrativa de hoje, onde aquilo ressurge de novo. Então, quando você não quer o abrigo como arte, você está dizendo: eu tenho que ser fiel ao que eu tenho para dizer. Quando você encerra o abrigo, você está dizendo: eu tenho que continuar com o manifesto. Só que o manifesto não é uma coisa, é uma intervenção. A gente está dentro dessa etapa de pensar a cidade, aqui nesse último módulo, de como é que a gente encara isso, como é que a gente se posiciona, como é que a gente usa, ou extrai, ou se inspira pela cidade. E você vem dizer que você vem colocar telas, mas olha só, a tela tinha um determinado formato, uma técnica. Você poderia pôr uma tela, você poderia pôr a tela numa galeria, Sim. Você poderia ter feito isso numa exposição de ex-alunos da PUC aqui, mas isso não te interessa. Aí você pega aquela técnica, aquele contorno concreto e fala assim: é tudo isso, mas eu vou negar também a minha cultura. Ela vai virar um outdoor. Então entra uma outra mídia, um outro formato, uma outra técnica, aí você vai ter que descobrir como é que fixa isso com 200 carros passando na 23 de maio, que horas você faz isso, se é prego, se é arame, se é cola, fita 3M, cola, não cola, se aquilo fica torto, se não fica enrugado. Se chove. Se chove. Se chove, se você vai ali, puta, tá chovendo e eu trouxe minha esposa, coitada. Sempre chove. Estamos juntos e molhados. Estamos juntos e molhados. Então, de repente, tudo que podia estar resumido também dentro de uma situação confortável é uma transposição, e aí o trabalho ganha uma outra dimensão, que é estabelecer. Eu acho essas duas imagens, toda vez que eu bato foto, eu acho que são lindíssimas. Tanto a pessoa escrevendo o texto, onde ela está dizendo para você: eu me reconheço nisso, sem dizer nada, né? Agora, eu, na minha ignorância, eu nunca imaginaria que eu ia chegar e ter um caderninho, uma caneta e sentar ali. Eu ia pensar que ele tinha uma garrafa d'água, sei lá, um punhado de dinheiro, uma maçã. Não, o cara tinha um caderninho com uma caneta. Já é altamente improvável dentro da minha margem de conhecimento. E o outro que está ali, quando você diz da capela, eu vejo essa capela na hora. 15 dias atrás, uma semana atrás, sei lá quando, eu passei no trabalho da Carmen do Assado, talvez vocês conheçam, que é uma capela em Veneza. Olha só, né? A Igreja Católica sempre teve uma relação com as artes, aí ela faz um chamamento de diversos arquitetos do mundo,
isso deve ter sido 2, 3 anos atrás, para fazerem capelas num recinto de Veneza, onde tem a Bienal de Veneza. E a brasileira escolhida foi a Casa da Sala, que não é católica. E ela faz uma intervenção, que a gente projetou aqui, que é uma cruz de inox no chão e outra na vertical, e nessa que está no chão tem os bancos de madeira. Então, ela define um espaço no meio de um gramado, uma clareira, e ela fala assim, isso aqui não tem a ver com o Brasil. Então, quando eu vi as fotos, eu quis instalar nesse lugar. Isso é uma capela, mas isso também não é nada. E aí, para ela, a altura do braço da cruz ser baixo, define uma relação mais de uma definição de lugar hipotético, que ela percebe, e depois a gente vê que isso acontece. É um inox que reflete tudo, então aquilo meio que dilui na paisagem. Aquilo é uma capela que não é capela. A que você montou, ela não tem tantos signos arquitetônicos, né? Ela não tem uma vertical, ela não tem um lugar onde eu sento, tem um banco que foi dado lá, aquilo é do parque. Que é do parque, Tem uma relação de apropriação, e aí vem um terceiro, que é um outro, o cara ajoelhado ali é muito forte. Quantas vezes na vida você está em algum espaço e você se ajoelha? Só dentro de uma igreja, né? Para quem tem essa orientação. Mas assim, o nosso corpo reage ao espaço. Então aquilo não é um parque comum, não é uma capela comum, e o cara está ajoelhado. Então naquele momento, aquilo ali faz uma coerência, tem um sentido para ele e para vocês, né, que estão propondo esse diálogo. Então tem uma relação, eu acho que é importante assim, que não interessa também você ficar gritando e se ninguém te ouvir. Então você está estabelecendo pontos, você está estabelecendo continuidades, você se interessa, você quer almoçar com o cara lá. Você não quer bater uma foto da arquitetura na Vila Nova Conceição com o seu Manuel e isso virar uma imagem esvaziada. Né? Você usou o termo oco, fazia muitos anos que eu não ouvi alguém falar oco. É muito interessante isso, porque o oco é o vazio, né? E aí você estabelece uma relação com ele, e talvez aquilo de você estar junto com ele, almoçando alguma coisa, tomando lanche, se divertindo, convivendo com aquele cara, seja mais pungente para os outros do que ter ou não um artefato. Sim. Mas como assim? Porque esse artefato ele coloca você o seguinte: ele estudou, é um arquiteto, ele teve dinheiro para fazer esse protótipo. Te coloca numa situação. Mas o que você faz sentado e conversando com o cara, todo mundo podia. E aí, quando eu olho o que eu poderia estar fazendo, o que você fez, e eu não fiz, aí você cria uma situação e fala assim: quem é esse cara? Quem é esse cara que está me mostrando que eu tinha uma série de ações possíveis e eu não faço? Eu não tenho atitude, eu não tomo atitude. Então, assim, acho que quando eu disse incômodo, é nesse sentido, né? Você traz para a gente a nossa atuação profissional e causa um incômodo que eu acho que todo mundo aqui deve dormir hoje pensando assim: o que eu posso fazer? O que é que está no meu contexto? Qual é o meu alcance? E hoje você repetiu várias vezes pequenas ações, guerrilha, né? Ação de guerrilha, pequenas sequências, sem esperar um grande patrocínio, sem esperar uma grande estrutura, uma instituição. Né? Então, assim, acho que cada um pode ficar repetindo dentro desse contexto. O que é que eu tenho para dizer? Como é que eu posso dizer isso? E como é que eu digo isso agora? Não é daqui a 6 meses, não é quando eu me formar naquele desdobramento hipotético, quando eu tiver meu primeiro emprego, quando eu conseguir estágio. Você já tem conteúdo, você já tem bagagem suficiente para produzir ações efetivas em diferentes escalas. Mas isso já está dentro de você. Eu acho que quem escolhe fazer arquitetura, no fundo, tem que ter uma situação de uma inquietação. Porque senão a gente ia fazer outra coisa. E poderia ser muito feliz desenvolvendo outra profissão e tal. Mas se você, a partir do momento, caiu aqui dentro da FAO e tem 5 anos para provocar e ser provocado, a gente tem que reagir. A gente tem que se transformar, a gente tem que se colocar, tem que dar errado. Estou fazendo um paralelo assim. Tem. Eu acho que a gente tem uma situação entre os estudantes de uma busca por uma certa perfeição
Eu acho que os estudantes têm que arriscar. Tem. Então, você está pensando no projeto, não interessa se você vai tirar 7, 8, 9, 6, 5. Interessa o quanto aquilo fez você pensar. Eu digo sempre, a gente está numa profissão, você foi premiado aí 2 vezes pelo IAB, tem um prêmio do IAB que é Jovens Arquitetos. Sabe qual é o limite? 40 anos de idade. Jovens arquitetos, até 40. Eu tenho um amigo com 33 que era gerente da Latinoamérica, com 32 na multinacional. O cara foi morar em Madrid, foi morar no Canadá, trabalha com TI, gerente da América Latina, com 32. O arquiteto, 40 é jovem. É jovem, Entendeu? Então, se a gente está vendo, você ainda cabelo, eu Estou me sentindo até melhor agora. mas a minha fala toda era para isso. Olha lá. Chamei até o vice-diretor para vir aqui. Obrigado, Luiz. Que bom que você está aqui. O que acontece? A gente tem uma profissão ou uma configuração que o desenvolvimento ele é a partir dessa relação. Adorei essa ideia que você trouxe do Rede. Nós somos o mais cibernético. Para aparecer aquilo, você tem aquele mundo todo, que você hoje usou a palavra submerso, se não me engano, subterrâneo. Dá para fazer o logotipo, já imaginei um triângulo com uma linha cortada. Eu quase levantei finalmente. Aí fiquei pensando se isso tudo estava dentro do cilindro, do círculo ou não. Mas assim, para a gente ter com 40 anos um título de jovem arquiteto, é porque a gente precisou ter bagagem, precisou ter vivência, precisou ter feito as coisas e ter tido isso que você apresentou para a gente, que é uma análise crítica constante. Tem que ter um certo desse pudor e falar assim, eu vou fazer uma visão crítica do que eu fiz. Eu acho que eu fiz e não faria. Eu acho que isso foi bom para um determinado momento, tanto que você muda de estratégia, né? Você muda de mídia, você muda de forma de atuar. Mas o discurso, a estrutura, o contexto, a pungência da sua ação continua igual. Isso é uma coisa muito em foco, está muito alinhado. E que eu acho que na nossa profissão esse perfil está cada vez mais raro. Porque a gente tem certos encantos, tem certos floreios, tem certos desejos mesmo flutuantes, e aí aquilo vai ficando cada vez mais comum. Né? Então ouvir você falar é uma machadada, assim, fala assim, ó, esse cara está em busca de uma coisa, que nem ele sabe qual é exatamente isso que você está em busca. Isso vai sendo Mas construído. não tem, pode ter milhares de atalhos e caminhos, mas tem um sentido e tem uma energia em direção a uma coisa que é muito legal. Eu acho que isso é muito inspirador. A gente coloca ali como a cidade te inspira, talvez as pessoas que estão na cidade nos inspirem. Né? E hoje eu acho que o seu dia, a sua palestra teve essa potência. Né? Toda vez eu fico muito mexido. Por exemplo, eu tenho uma amiga que está começando a querer se envolver com o IAB. Esse mesmo IAB que você foi premiado, que era a escala São Paulo, tem o IAB Campinas. Eu fui da diretoria do IAB por 2 gestões. Mas isso era 2012, 2014. E quando ela me disse, a primeira coisa que ela me mandou no WhatsApp, assim, essa semana, eu fiquei pensando, falei, nossa, olha, aí eu fiz meio que um resumo das minhas impressões frente a essa participação. IAB, Poder Público, Conselho da Cidade. E aí a gente percebe que essas escalas, elas tangenciam tantos outros interesses, tantas outras circunstâncias que você não domina, que raras vezes você consegue contribuir de uma maneira como você quer. Né? Você vai meio sendo levado, tem uma hora lá que você está numa votação, é o menos pior, você resolve uma questão, sei lá, de patrimônio, uma questão de desenvolvimento da cidade, está ali numa pauta, que também não é uma coisa deliberativa, é só uma consultiva, que fala assim, pô, tem um círculo todo aqui, e a decisão está tomada lá no gabinete. Só que estão fazendo uma fantasia total, uma votação polêmica, que se der sim ou não vai mudar nada. O prefeito já fez com o secretário lá. E aí eu fiz uma coisa talvez pessimista, mas mais crua, e disse para ela. Né? E ela me respondeu com ela e falou assim, acho que a gente está em momentos diferentes. Você tem um pensamento, você começou do macro, e agora você está agindo no micro, seria aqui na cabeça dos alunos. E ela falou assim, eu comecei no micro, ela começou com um micro. Sei lá, dizendo lavado, uma coisa uma escala pequena, arquitetura de interiores, e ela falou assim, eu preciso contribuir com a cidade, eu preciso dar a minha contribuição, e ela está achando que pelo IAB ela vai. Então assim, até quando você fala
do Diógenes, né, com a lanterna, é um pouco isso. Ele está procurando alguém de dia, com a luz acesa, porque ele já está desconfiado que já está tirando um sarro, né? Está provocando assim, ó, eu sei que eu vou contar. Porque muito, essa última operação que ele fez, essa intervenção em maio, ele colocou no Instagram dele. E ele me avisou, eu cheguei a ver, a gente trocou uma ideia, né? E aí ele falou, ó, vai lá no Instagram, tá muito a minha praia. Aí eu fiz questão de ver. E eu fiquei pensando nisso, né? Olha, o cara sai num dia que é feriado, vai fazer uma correlação de raciocínio. Eu fiquei pensando, o que as pessoas te disseram nesse dia? Qual é o feedback que a gente pode esperar de uma ação dessa? Quem as pessoas estão andando de bicicleta lá? Né? Não, foi... Como é que isso te nutre? Ou como é que isso não, nutre, mas é aquela história, muitas vezes você não, quando você pega, faz uma ação dessa de sopetão, sem alarde, sem nada, o pessoal não interage muito, fica muito atento pelo que está acontecendo, para tentar assimilar tudo o que está acontecendo. Mas no meio de tinha uma pessoa, uma senhora que passou, virou para mim, falou, e aí? Eu só estava, até então, eu só estava com a lanterna, falando do quadro, tudo, não tinha mencionado Diógenes, não tinha mencionado nada. Ela virou para mim, e aí, encontrou um homem honesto? Quer dizer, ela já sabia. Eu consegui chegar nela com um dos meus signos, né? Que é isso? Então, você não consegue saber o que vai acontecer. Então, nesse caso, aconteceu isso legal. O resto da maioria fica olhando e tal, tinha um grupo que ficou parado o tempo todo, olhando enquanto eu andava. Então, acho que você tem aquele tempo, como é uma ação de um período curto, né? É um espetáculo que continue e repita. O primeiro impacto é você tentar entender através da bagagem que você tem o que é aquilo, né? Então tem muito das pessoas paradas, olhando, meio... Você sabe que esse louco, parte da coisa, né? O próprio estranhamento. O pessoal que foi para a Inoti, não sei qual foi a impressão de vocês, mas, por exemplo, tem lá, a gente citou aqui o pavilhão do Dunga. O Dunga é um dos caras que é super reconhecido, já é conhecido, mas assim, tem um status de super reconhecimento mundial, e eu pouco consigo absorver ou entender o que ele faz. Mas eu saio mexido com aquilo ali. Então ele me interessa. Ele me interessa pelo aquele estranhamento, aquelas cápsulas com líquido seco, uma trança. Eu fui agora recentemente, estava contando para eles, contei para você também na Pinacoteca, né? A Pina Contemporânea. Quando você chega da praça, tem aquela cobertura de vigas de madeira, assim, e tem uma super esculturona, tem uns 3 metros de altura, um sino, um tripé e uma trança de metal, que é tudo. Então você está ali, aquilo é um boas-vindas para você. Aí você contorna, você está olhando as pessoas. Eu tenho dificuldade em absorver racionalmente, mas me interessa aquilo. E eu acho que essa chave do estranhamento que causou, né, você como figura ali, né, no fundo mais, isso também é parte de uma provocação, de chamar a atenção para você estabelecer esse nível. Ele sempre fala, aquilo tem que tocar de alguma forma. A gente não sabe como vai tocar alguém, mas vai tocar. Aquilo afeta. Não sei como, vai afetar de uma forma, vai te fazer pensar. Então ele sempre, né, às vezes ele falava, não consigo mostrar isso e tal. Eu falei, olha, se de 100 pessoas que olharem uma, parar para pensar, você afetou alguém. Você tocou alguém, porque afeto é isso, né? Você foi afetado. E aí isso já é muito, muito legal. Você afetar, você fez a pessoa parar para pensar. Ela não entendeu, mas ela vai pensar naquilo. Vai tentar entender, vai levar ela para algum lugar, né? Então acho que esse estranhamento e tal é isso. Você tocou de alguma forma e já valeu. E aí, pegando um pouco dessa linha, o título, Até que a Arte Nos Salve, também surgiu. E a arte salva já é uma coisa que, se não me engano, o Goulart falava. Que a arte não é. A vida não basta a arte, tem que ter a arte e tal. Mas aí eu quis estender um pouco mais isso. Até que a arte nos salve é um exercício, é uma continuidade. Eu não estou simplesmente falando para você, a arte salva.
pode ser que ela salve, mas até que a arte nos salve, é um exercício que a gente vai fazer, usando a arte, usando o pensamento. Vai salvar? Não sei. Quem vai salvar? Não sei. O que é essa presunção de salvar também? Mas que a gente tente. Eu quero tirar disso tudo, não é a arte, não é o salvamento, não é nada. É o movimento, a tentativa, sabe? Que você tente. Isso vai te salvar. Se você tentar, o fato de tentar para uma coisa que você vislumbra melhor, já te salvou. Então, um pouco disso, sabe? Talvez ali naquele seu tipo, a palavra até seja super significativa, né? Porque tem essa noção de tempo e eu não posso parar. Né? Eu não posso. Movimento, eu não sei quando vai ser, se vai ser, mas até que aconteça eu vou seguindo. Vou continuar. Esse corpo, as palavras, né? Coisas de... E aí, se alguém quiser falar alguma coisa... Eu tenho uma convocação, vou colocar o Vinícius. Vini, atenção, chama o Vini. Oi, tô aqui. Vini, eu li sua mensagem aqui no WhatsApp. Você poderia... Tá. Dividido. O que eu mandei pro Pedrão, tem alguns alunos aqui da sala que estão fazendo iniciação científica com a professora Vera. Não sei, acho que você chegou a conhecer ela ou não? Vera Luz. Sim, a gente tem uma pessoa fazendo iniciação com ela e a minha iniciação científica é sobre abrigos de emergência, né, em situações de urgência e estudo de caso em abrigo para a população em situação de rua. E no plano de pesquisa, quando a gente estava fazendo todo o levantamento de referência bibliográfica, uma das referências que a gente estava utilizando era justamente o Vitruvius falando sobre o prêmio IAB do saiu do Vitruvius. Você chegou até, ó. Sim, eu tinha lido lá, sim, que a gente estava usando de referência. Ele sou eu, então. Foi por isso. Eu estava assim, eu não tinha um rosto, né, para o autor, só que aí acabei que aí você começou a falar, aí falou de escrever arquitetura, aí a gente estava conversando, é ele. Sou eu, é ele mesmo. E até, acho que nessa reportagem do Vitruvius, tem um desdobramento de um abrigo numa caçamba de Túlio. Isso. Que foi esse daí que jogaram na rua. Que foi feito uma edição depois posterior. E até na discussão anterior que vocês estavam falando sobre até o entender ali os signos, essas coisas, esses dias eu também estava vendo, eu ia já citar, eu acho que foi, se eu não me engano, foi o Laerte que falou, ele tinha feito uma tirinha, e aí uma pessoa perguntou para ele, falou assim, Laerte, tem como me explicar? Porque eu li várias vezes e eu tenho duas interpretações diferentes. Aí o Laerte respondeu, então você entendeu duas vezes. Que é basicamente isso. Se atingiu de alguma forma, se interpretou de alguma forma, então você entendeu, pronto. É isso. E é engraçado, porque tem muita gente que eu comento alguma coisa das pinturas, da arte, tudo, a pessoa chega, mas eu não entendo muito de arte. Não tem uma cartilha. Fala assim, esse entende, aquele não entende. Não é porque você fala com um palavreado mais rebuscado que você é mais inteligente e entende mais do que... Não, todo mundo vai entender a vida, e nisso se inclui a arte, de acordo com a bagagem que você tem. Então, é errado você falar assim, você entende. Não, você não entendeu. Claro que entendeu. Que nem aquele... É a mesma coisa que eu chegar para aquele senhorzinho que estava ajoelhado rezando, eu falei, sai daí, você não entendeu, isso é uma obra de arte, não é para você ficar rezando. Quer dizer, não tem essa coisa de, eu não sei, sabe, todo mundo sabe. E aí, que nem ele falou do Laerte, entendeu duas coisas. Quantas coisas tem dentro de cada coisa, né? Não é uma se só. você coloca assim, que todo mundo pode entender, ou que todo mundo entende, você está tirando a força de alguém que fala assim, eu estudei pra caramba, eu sou doutor, eu vou dizer o que é que tem que ser aceito ou não. E aí você tira esse glamour. Aí, o que vai deixar esse cara em pé? Se ele não tiver esse floreio, esse reconhecimento, fala assim, mas o outro entende? Entende. Eu diria que aquele cara ajoelhado entendeu de uma forma tão profunda que não passou pelo racional, não passou pela pós-graduação.
E que talvez a gente, engessado dentro dessa estrutura, não acessasse essa relação direta e falar assim, esse negócio me funciona. E isso você me fez lembrar de uma coisa. Há muito tempo atrás, o MAC, Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, ele tinha a sede dele na USP, aí depois passou agora lá para onde é do lado do Detran. Há muito tempo atrás, eles estavam começando uma revista de arte virtual. E quem estava encabeçado dessa revista me chamou para fazer uma matéria da minha arte. E aí eu já pintava esses quadros com as palavras. E aí, conversando, tudo, já fazendo uma pseudo-entrevista para a matéria, tudo que depois não veio acontecer porque trocou a direção e cancelaram a revista virtual. Então nem saiu a matéria nem nada. Mas disso saiu um pouco isso que você está falando. Ele chegou para mim e perguntou, mas qual é a resposta que você tem das galerias, dos curadores para a tua arte? Eu falei, olha, sinceramente, nenhum. Ninguém me fala nada. O contato que eu tento fazer é silenciado, não tem um retorno. Ele falou, sabe por quê? Porque quando você coloca a palavra na sua pintura, você tira a necessidade de alguém explicar ela. E aí o curador perde o papel soberbo dele de explicar, de mostrar subconscientemente que, olha, eu sou inteligente, eu tenho as informações para te ensinar, para te falar. Eu, olha, não tinha sacado isso. Então, aí eu falei, pô, é verdade. Então, esse silêncio diz muita coisa. Então, é legal essa ideia que você viu no livro. Ah, sim, não, interessante. Estava no plano de pesquisa lá. E aí, está indo bem a pesquisa? Está indo, cara. A gente está desenvolvendo legal. No momento eu estou fazendo uma amostragem de depoimentos no... Sabe aquele Instagram, aquele portal que tem de Campinas Invisível, São Paulo Invisível, essas coisas que são relatos da população em situação de rua. A gente está fazendo uma amostragem para coletar dados e gerar uma demanda ali que a gente consiga suprir com a ideia de arquitetura mesmo. Tá aí. Legal. Parabéns. Obrigado. Sabe que, ouvindo a conversa com vocês, eu me formei em 96 e tinha uma colega que era de sala que chama Nicole Krause. E o TFG dela era um abrigo temporário, mas era um edifício que abrigava moradores em situação de rua, temporariamente numa edificação gerida, sei lá, pela subprefeitura do centro, em 96. É que são hoje, claro. Olha o programa que ela hoje não é gerido por nenhum órgão oficial, mas são as ocupações do MTST, no centro de São Paulo, tudo que são as ocupações. É uma outra resposta. É uma outra. Ela já anteviu essa. Legal. Pessoal, como é que a palestra do Adriano contribui para o desafio de vocês para a semana que vem? Alguém pensou nisso? Ou temos uma pergunta? Uma pergunta sobre a palestra. Durante a palestra que você falou, não tinha uma categoria definida para o que você fez na época. Hoje em dia isso mudou? Existe uma categoria específica? Continua a mesma coisa. São as mesmas categorias cartesianas, sabe? Habitação, institucional, e aí vai. Na verdade, não entrou nenhuma categoria diferente nova. Também eu me distanciei um pouco, talvez um pouco também, esse desgosto que o Pedro teve, eu também tive. Então, eu me distanciei um pouco dessas premiações, Tanto que também me distanciei um pouco da tentativa de uma galeria de arte, sabe? Porque a gente tem que falar para todo mundo. Se pintar no futuro uma galeria de arte, ótimo, vou expor, vai ter negócio. Mas não pode ser só aquilo, sabe? Se eu estou fazendo um manifesto, eu acho engraçado também quando tem muitos manifestos artísticos dentro de museu e galeria de arte. Porra, é cômodo pra cacete, né? Você ficar lá. Se é manifesto, você tem que ir embora, você tem que sair, você tem que falar para as pessoas, você tem que... Uma coisa que saiu um pouco também com essa manifesto do dia 1º de maio, que um amigo perguntou, tal, depois ele escreveu uma matéria super legal,
Eu fiquei pensando que esse boom de imersão que está acontecendo hoje, é o Da Vinci, é Frida, é Van Gogh, você entra, você tem aquela destruição imensa das pinturas para que aquilo te enche o olho e te gere capital, porque aquilo não é a arte do cara, aquilo é uma intervenção do capital hoje. Aí eu penso muito nisso, essa imersão na arte. Eu acho que nem eu fiz na Paulista, a arte imergir no povo. Eu levei a arte lá. Causa impacto para ele ver o meu negócio, ele ver eu com o meu pensamento, e não uma deconstrução imagética e gigantesca. É bonito? Claro. Mas não é, sabe? Picasso não fez aquilo grandão. Claro que ele adoraria, Picasso, da idade dele. Adoraria. Pavão. Mas sabe, vamos pensar um pouco da... Você chegou a pensar de fazer uma segunda versão desse abrigo que considerasse isso da segurança, de não chamar muita atenção? Não, porque eu fiquei muito temeroso com essa ação das outras pessoas, com qualquer coisa que eu fizesse. E aí logo depois, uma coisa que eu detectei muito, aí quando aconteceu tudo isso, eu detectei que o importante era você fazer aquela pessoa existir de novo. A coisa do abrigo perdeu, da matéria perdeu um pouco o significado. Porque para a gente que tem um lar, que tem um teto, é quase que inconcebível dormir na rua. Mas eu não estou querendo justificar, pelo amor de Deus. Mas para quem mora na rua, o teto é uma marquise. Não está certo, não é humanamente concebível. Eu não estou justificando, eu sou contra também. Mas eu percebi pela vida deles. O teto a marquise é uma moradia. E o que falta para ele, que para a gente é esse conforto, que você deixa, falta para ele também, mas uma medida um pouco menor do que a inexistência dele ser descriminalizado todo dia, de ele ficar jogado, passar fome, ninguém está nem aí, morrer, ninguém está nem aí. Então isso para mim tocou mais do que continuar fazendo um abrigo. Eu acho que vale mais hoje em dia eu continuar sentando na rua e conversando com aquela pessoa do que eu propor mais uma solução de moradia e tal. Mesmo porque hoje em dia eu acho que a fome está mais cruel do que a habitação. A questão das drogas, agora a coisa está mais profunda ainda, humanamente falando, financeiramente falando também, socialmente falando, do que simplesmente uma ação de... Pode parecer um pouco contraditório o que eu estou falando, porque parece que agora eu estou desincentivando o ato arquitetônico que estou fazendo, mas não é. É entender um pouco o que o outro lado quer. Porque se a gente falar, a gente não escuta o que acontece realmente. Então, por isso que eu não tentei, não quis. Eu acho que o papel mais agora é tentar com que aquela pessoa não desapareça mais do que ela desaparece, já desapareceu. E tentar com a minha arte fazer com que uma certa parcela da sociedade enxergue uma nova forma de viver. Que a gente se ajude, que a gente se equilibre. Porque não adianta também eu seguir sozinho, e não impede que daqui a pouco eu tenha uma ideia de vou fazer um abrigo de um outro jeito. Pode ser sim. Mas não tentei ainda não. Você podia tentar. Boa. Né? Podia tentar mesmo. Você acha que